Caros ouvintes, mais uma vez, muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos desmistificar mais um jargão religioso, do sistema religioso. Infelizmente, um jargão, que cria uma idolatria, para instituições religiosas que se denominam graças de Deus, usurpando assim o lugar de Cristo. E no tema do nosso vídeo, nós vamos falar sobre a graça de Jesus Cristo versus a graça com 2 S da instituição religiosa. Vem comigo. Pois, infelizmente, aquilo que estas religiões ensinam, não tem nada de evangelho. As pessoas dentro dessas instituições estão em busca de melhorar de vida, de conseguir uma vitória financeira, de conseguir uma boa posição social, E os pregadores pregam isso para essas pessoas. Então, infelizmente, o que acontece dentro das igrejas não é ensino do evangelho. E eu chamo aqui neste meu vídeo de evangelho, que é o evangelho antropocêntrico, que é o evangelho centrado, no homem e nas vontades do homem. Não é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da salvação, o evangelho que transforma o homem, o evangelho que tira o homem do pecado, o evangelho que faz do homem uma nova criatura, o evangelho que faz o homem nascer de novo para viver conforme a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. E é isso que nós vamos tratar aqui. Infelizmente, se ouve falar muito pouco de evangelho, nessas igrejas de forma em geral. O que acontece nessas igrejas são idolatria a templos, idolatria a nome e fantasia de instituições religiosas e idolatrias a líderes e pregadores. E isto não tem nada de evangelho. E o povo que se encontra no meio evangélico agindo dessa forma, colocando a instituição, no lugar de Cristo, como caminho da salvação e graça de Deus, automaticamente essas pessoas e esses líderes que ensinam isto estão automaticamente usurpando o lugar de Cristo, que é o único autor e consumador da nossa fé. Como está escrito, nos evangelhos, o Senhor Jesus Cristo falou, o primeiro grande mandamento, do evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, e o Senhor Jesus Cristo foi além, o Senhor Jesus Cristo falou desses 2 mandamentos, depende toda a lei e os profetas. E o apóstolo Paulo fala também que não existe nenhum outro mandamento maior do que o amor. O apóstolo Paulo ele fala lá em Romanos. E em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo ele fala também que a caridade, o amor fraternal, o amor ágape, ele está acima de tudo, está acima de todas as coisas. O amor é a coisa mais importante que existe dentro do evangelho. Infelizmente, o que acontece na maioria das instituições religiosas é a idolatria a homem, a líderes, ao nome e fantasia da instituição, a doutrinas que não são bíblicas, amam a doutrina da instituição. Eu falo doutrinas como, posso citar aqui, dízimo cristão, confissão para ser dizimista, R$1.000 consagrados, Nada disto é bíblico, nada disto
faz parte do ensino do Evangelho. E nós vamos aqui citar aqui textos bíblicos, né? Então eu peço para que você abra a sua Bíblia, né, e faça a comparação, né, do ensino bíblico, do ensino que é pregado nas igrejas, e vocês vão ver que é completamente diferente, né, o ensino de Jesus Cristo com o ensino dessas instituições religiosas que estão por aí, né? Em vez de estar pregando o Evangelho, em vez de estar pregando a verdade, estão aí, né, pregando a doutrina nicolaita, né, para manipular o povo. A doutrina que Cristo odeia, conforme está escrito em Apocalipse, né? Se eu não me engano, capítulo 2, versículo 6, se eu não me engano. É a doutrina dos nicolaítas, que Cristo aborrece, que Cristo odeia, que Cristo abomina, né? Cristo tem nojo, né, dessas doutrinas de manipulação, né, de pessoas ignorantes que não têm conhecimento bíblico, que são enganadas, né, por esses líderes lobos devoradores, né, falsos obreiros, como o Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo falou. Vamos agora fazer as comparações. O primeiro texto que vamos ler é Efésios capítulo 2, versículo 8. Aqui está 28 porque eu não separei aqui por ponto, mas o texto é Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então o texto está dizendo aqui que a salvação é pela graça. E o que é graça? Graça é o favor imerecível do Senhor Jesus Cristo. Graça é o sacrifício de Cristo na cruz por homens pecadores, por homens mortos no pecado sem esperança. Ou seja, o homem, ele não merece o favor de Cristo, mas Cristo se oferece na cruz em favor dos homens. Cristo morre lá em nosso lugar, porque quem merecia a cruz era todos nós que merecia a cruz, mas Cristo foi lá e morreu em nosso lugar. Então isto é graça, é o favor imerecível de Cristo. Graça não é uma instituição religiosa com nome fantasia, né, com registro na Receita Federal. Isso não é graça. A partir do momento que você chama uma instituição religiosa de graça, uma pessoa jurídica de graça, você está colocando esta instituição no mesmo patamar de Jesus Cristo, ou até acima de Jesus Cristo. Porque graça não é nome fantasia, graça não é CNPJ de instituição. A graça de Deus não está registrado, né, na Receita Federal, né, como qualquer pessoa jurídica, instituição religiosa ou não, né, mas a graça é o favor imerecível de Cristo para o homem. Então não tem nenhuma diferença, né, um católico dizer salve-se agraciada Maria, ou salve agraciada Fátima, ou qualquer nome de qualquer outra santa, né? Os católicos estão automaticamente transferindo a graça de Cristo para um personagem, né, para uma santa. E a mesma coisa fazem pessoas, né, com a instituição religiosa. Transfere a graça de Cristo para uma pessoa jurídica. Não tem nenhuma diferença, né, para o catolicismo. A idolatria do mesmo jeito. Está escrito em Apocalipse que vai ficar de fora os idólatras. Então pare, né,
de adorar instituição religiosa. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o próximo como a ti mesmo. Agora vamos para o que a religião ensina. Né? Aqui a Bíblia ensina que a salvação é pela graça. E vamos ver como ensina a religião. O Evangelho diz assim: pelo templo e o nome fantasia da instituição, da pessoa jurídica que é registrada na Receita Federal, sois salvos, por meio das obras e liturgia da instituição, e também pela frequência do pedágio do templo mistificado pelos líderes da instituição. Isto é dom da instituição. De uma forma indireta, é isso que as igrejas evangélicas pregam: salvação pelo templo, salvação pelo nome fantasia da instituição, salvação pela pessoa jurídica da instituição. Preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Deixa eu grifar aqui para vocês. Livro de Inventários Evangélicos, capítulo 171, 1º de abril. 1º de abril é porque é o dia da mentira. Por isso que eu coloquei aqui. Então veja a diferença, né, do ensino do Evangelho, do ensino dos apóstolos para o ensino de Cristo. Nenhum dos apóstolos pregaram salvação por pessoa jurídica. Nenhum dos apóstolos pregou salvação por nome de instituição. Né? O foco de todos os apóstolos era apenas Jesus Cristo. Vamos para o próximo versículo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Ou seja, a graça está em Jesus Cristo. A graça não está em Maria, não está em Fátima, não está em Santa Joana. A graça não está em pessoa jurídica de qualquer instituição religiosa. A graça está exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento que eu tiro a graça do Senhor Jesus Cristo e transfiro a graça para uma pessoa jurídica, para uma instituição religiosa, eu estou usurpando o lugar de Cristo, né, dizendo que Cristo não é a graça, que a graça é uma pessoa jurídica, é um nome fantasia de uma pessoa jurídica, e estou cometendo idolatria. E estarei cometendo idolatria. Né? Eu estou gravando aqui este vídeo para que você abra os seus olhos, para que você ame verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo e o teu próximo, né, como a ti mesmo. O que diz o Evangelho? E tu, gado, fortifica-te na graça, com 2 S. A graça que não é de Jesus Cristo é com 2 S. Né? Que está no nome fantasia e CNPJ da instituição e da pessoa jurídica que é registrado na Receita Federal. Livro do Fanatismo Evangélico, capítulo 171, versículo 13. Percebeu a diferença daquilo que a Bíblia ensina, né, e daquilo que as igrejas ensinam? Percebeu a diferença? Percebeu que aquilo que você ouve, né, que a graça não é o Senhor Jesus Cristo, que a graça é a instituição, que a salvação é a instituição e que você tem que dar crédito ao líder da instituição e não ao que está escrito na Bíblia? Percebeu essa diferença? Vamos para o próximo versículo. O Evangelho diz: porque a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação
a todos os homens, né? A graça de Deus. Do que é a graça de Deus? O favor imerecível de Cristo na cruz, a morte de Cristo na cruz, a paixão de Cristo na cruz, para todos os homens pecadores, para que o homem pecador ele tenha vida olhando para a cruz. Infelizmente, estas instituições religiosas elas usurpam o lugar de Cristo, se colocando como caminho da salvação, né? Pedindo para que os homens olhem para a pessoa jurídica da instituição e não olhem para Cristo, né? É isso que eles pedem, né? O nome de Cristo nessas instituições é apenas um bônus, né, para enganar pessoas, porque o foco não é o Senhor Jesus Cristo em seu ensino. Infelizmente, o foco é a pessoa jurídica da instituição. O Evangelho diz, porque pela graça com 2 S há se manifestado através do nome fantasia da denominação, junto com as suas liturgias e sermão, através de um púlpito de madeira e de vidro, trazendo salvação a quem for fiel aos sermões. Livro das Heresias Evangélicas, capítulo 171, verso 66. Então, vamos ter cuidado, né? Pois a função do anticristo é querer se sentar no trono de Deus, é querer tomar o lugar de Deus, né? E isto é o que muitas igrejas ensinam. Estão aí tomando o lugar de Cristo, estão aí tomando o lugar de Deus no meio da igreja. Não está aqui, meus amados, não estou aqui pregando contra a denominação, contra a igreja. Estou aqui pregando contra doutrinas erradas, né? Contra doutrinas heréticas, contra as doutrinas que não estão de acordo com as Escrituras, né? Não podemos ver o erro e ficar calado ou aplaudir o erro, né? Nós temos que combater o erro, né? Nós temos que fazer aquilo que Paulo disse, né? Levar cativo, né, o entendimento do povo para o conhecimento de Cristo. E é isso que eu estou fazendo aqui. Espero que você abra os teus olhos, obedeça somente aquilo que está nas Escrituras. Lê as Escrituras, lê o Novo Testamento e pratique apenas o Novo Testamento, né? Está escrito na palavra em Deuteronômio, né, que a palavra de Deus ela não pode ser acrescentada e nem diminuída, né? E o apóstolo Paulo falou também a não ir além do que está escrito, né? Não podemos acrescentar doutrina, também não podemos tirar doutrina daquilo que está nas Escrituras, né? A Bíblia é mais do que suficiente para nós. Ela é suficiente para nós, suficiente para nos guiar, suficiente para nos mostrar Cristo e Deus. Como o Senhor Jesus Cristo falou, a palavra que eu disse são espírito e vida. Em Apocalipse também está escrito que qualquer que tirar, né, será tirada a sua parte da árvore da vida, se não me engano está escrito assim. E qualquer que acrescentar Deus fará vir as pragas, né? Então não podemos ir além do que está escrito por vaidades, né? As pessoas querem criar doutrina por vaidades, né? Colocar doutrina sobre o povo que não está escrito na Bíblia, simplesmente, né, pela vaidade eclesiástica. Então, meus irmãos, acordemos e despertemos para o Evangelho de Cristo. Amo todos vocês, né, em Jesus Cristo. Jesus Cristo sabe, né, o quanto eu amo. Jesus Cristo sabe o quanto eu sofro, né, em ver tantas pessoas enganadas,
né, por tantos nomes de igrejas que tem por aí, por tantas doutrinas falsas, né, de denominações, né, Deus sabe disso. Lembre-se que Deus não está resumido a um local geográfico. O Senhor Jesus Cristo falou para a mulher de Samaria, né, aqueles que querem adorar o Pai, né, não precisa ser no monte nem em Jerusalém, né, mas quem adora a Deus adora em espírito e em verdade. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Então este é meu vídeo de hoje, né? Fiquem na santa e gloriosa paz.